Olá, irmãos de caminhada, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa vida a todos nós sempre. Então, dando continuidade, aos nossos vídeos sobre o magismo da luz, sobre a nossa Umbanda como luz e lei divina, essa religião que escolhemos como nossa, e um caminho de amor, de conhecimento e de fundamento. Gostaria de começar esse vídeo perguntando aos irmãos: vocês já pararam para analisar, meus irmãos, que os orixás com os quais nós trabalhamos são forças cósmicas, como vibrações cósmicas, são emanações da própria divindade, e o poder que isso tem, a importância e quão sagrado são essas forças, que nós obviamente trabalhamos na Umbanda por meio dos nossos falangeiros, quando incorporamos os falangeiros. Isso é muito sério, E tratando do nosso tema magia, vocês também já pararam para analisar que quando nós fazemos o verdadeiro magismo da luz, nós estamos trabalhando com essas forças cósmicas? Olha a amplitude, olha o alcance, do que nós estamos fazendo ou não. Olha também a responsabilidade que nós temos que ter para trabalhar com tais forças, porque a magia é a própria manipulação, ou movimentação dessas forças cósmicas. E, obviamente, na Umbanda, graças a Deus, Axé, Saravá, nós sempre as utilizamos para o bem geral, o bem de todos, para o amor, para a fé, para a caridade. E nesse sentido, dessas forças cósmicas, vamos falar do nosso Cristo planetário, quando aqui esteve o nosso Pai Oxalá, quando esteve na carne para nos exemplificar esse amor. Mas vamos trazer alguns temas específicos, da vida do nosso Pai Oxalá quando ele esteve na Terra, do Cristo, que foi exatamente a realização do magismo da luz. Então, os milagres do Cristo, os milagres do nosso Pai Oxalá nada mais são do que essa alta magia, ou seja, o que para nós é milagre, quando nós não conhecemos como fazer, não conhecemos a ciência por detrás daquele movimento, nós chamamos de milagre, é como se fosse algo mágico. Então, irmãs, o milagre nada mais é do que essa ciência oculta, essa ciência profunda, que ainda nós não temos conhecimento, e quando nós não sabemos como acontece, nós dizemos que é milagre. Agora o Cristo, fazia isso com plena e absoluta maestria, sabia o que estava fazendo, inclusive a ponto de curar, cegos, paralíticos e tudo mais, e tudo que ele fez, Obviamente algumas coisas são simbólicas, como transformar água em vinho, Essa é uma passagem simbólica, mas enfim, a magia, ou seja, o magismo dessa luz superior que o Jesus tinha acesso por conhecimento, por vivências, por ser um verdadeiro mago da luz, se assim pudermos dizer, e até muito mais do que isso, tinha toda uma vivência e iniciação, inclusive na Terra, aquele momento em que o nosso Pai Oxalá esteve, ausente, inclusive das escrituras sagradas, a partir dos 12 anos até 30 ou um pouco mais de 30 anos de idade, ele estava em pleno processo iniciático para despertar e relembrar da sua missão aqui na Terra. Então é importante que milagre, no sentido que a gente conhece, não existe. O milagre nada mais é do que um movimento, nessas forças cósmicas, feito por alguém que sabe, com conhecimento, e isso é ciência, isso é magia da luz. Mas vamos lá. Nós nos comprometemos a trazer a diferença, da magia branca, que é a magia da luz, para a magia negra, que é a magia das trevas, Esse é o nosso 5º vídeo, ou seja, quem não assistiu os anteriores pode buscar nos nossos canais, é interessante. Podem ser vistos individualmente, mas é interessante a sequência, porque a gente vai aprofundando cada vez mais, Então vamos lá. Algumas diferenças entre a magia branca da luz e a magia negra das trevas, Na magia branca, nós estamos trabalhando de forma a ordenar, ou seja, dar uma ordem, a controlar, a comandar. Já na magia negra, o que o mago das trevas faz? Ele provoca essas forças, E aí eu vou trazer um exemplo bem interessante. Os irmãos e as irmãs já pensaram no sentido da diferença de quando um espírito de luz projeta algo no seu pensamento, ou quando um espírito das sombras projeta algo no seu pensamento? Já pensaram sobre essa diferença? O que acontece? Os espíritos da luz, nós costumamos dizer que eles nos intuem, Por exemplo, os nossos guias pretos e pretas velhas, caboclos e caboclas, enfim, os guias que nos amparam, nos protegem e trabalham,
conosco. Então, eles nos intuem, eles nos aconselham, eles nos orientam. Já, por outro lado, o que os espíritos na ignorância tentam fazer quando projetam em nossa mente? Eles nos provocam, eles nos influenciam, né? Eles tentam nos desequilibrar. Percebem a relação do sentido dessas coisas? Mas vamos lá. Então, enquanto na magia branca eu estou ordenando, controlando e dando um comando a esses elementais, a essas forças, e muitas vezes forças cósmicas, na magia negra, esse mago negro, mago das trevas, ele está provocando, né? Outro ponto, na magia branca, eu trabalho a partir do meu ego superior, ou seja, dentro dos princípios, por exemplo, da Umbanda, fé, amor e caridade, eu vejo o bem comum, eu vejo o bem do outro, eu vejo o meu bem maior, né? Lembrando, o bem maior, sair um pouquinho da nossa materialidade, do nosso materialismo, né? Não que não possa ser, mas é muito além do que isso, não é só isso, né? Então, na magia branca, eu estou entrando em conexão com o sagrado em mim, eu estou consagrando, me consagrando, consagrando a minha vida e consagrando a vida do outro. Tem a ver com o ego superior. Já na magia negra, a magia das trevas, o trabalho é estritamente conectado ao ego inferior, às paixões, às vaidades, aos orgulhos, às vicissitudes da vida, às más virtudes. Vamos para outras diferenças. Na magia branca, eu trabalho com o ser humano, o ser espiritual na forma humana, o ser divino manifestado na forma humana. Na magia negra, eu trabalho com o querer ser, né, ou o querer ter. Geralmente a magia negra está muito conectada com o ter coisas, ter posse sobre coisas, ter posse sobre pessoas. É totalmente diferente. Continuando, na magia branca, nós estamos na lei, né? Sob a lei, nós estamos no movimento de Dharma, ou do bom karma. Já na magia negra, nós estamos no movimento contrário, né? Que é querer manipular a lei de uma forma errada, ou seja, é negar a lei, é negligenciar a lei. E nós podemos falar a lei da humanidade, a lei das virtudes humanas, a lei do amor, a lei do bem, do bom, do belo e do justo. Enfim, nós estamos negligenciando essas leis quando partimos para essa magia negra. E já na magia da luz, não, nós estamos sob a lei, sob Dharma, gerando bom karma, enquanto na magia negra geramos, obviamente, maus karmas. Outro ponto de diferença entre a magia branca e a magia negra. Na magia branca, nós estamos num processo de ser poderosos de dentro para fora, que é o verdadeiro poder do ser, né? É o poder bem exercido. Já na magia negra, na magia das trevas, é ter poder pelo poder. Ou seja, na magia branca, eu passo a ser poderoso e agir com consciência e agir com vontade firme, a enxergar as coisas, a ter lucidez, a ter clareza. Já na magia negra, é a questão de ter o poder para ter o poder pelo poder, ou seja, é o mal pelo mal, né? Então eu quero ter poder sobre as coisas, sobre as pessoas, não pensando nelas, mas pensando no eu inferior, nesse ego inferior. Então, se analisarmos, né, com consciência, com conhecimento, que agora vocês estão adquirindo juntamente aqui, né, conosco nessa empreitada, de trazer alguns pontos de reflexão e despertar para a verdadeira magia, que é o magismo da luz na Umbanda. Então, pensemos nós, né, eu faço sempre uma comparação com o bumerangue. Então, muitos umbandistas querem trabalhar com essa magia, e vamos chamar essa magia ilustrativamente como bumerangue. Tem alguns que nem conseguem segurar o bumerangue. Tem alguns que nem conseguem enxergar o bumerangue. E tem alguns que conseguem enxergar, conseguem pegar e conseguem até lançar esse bumerangue. Só que essa força, ela vai, exatamente como o bumerangue faz, e ela volta. Então, por isso a gente não se cansa de falar, porque tem essa questão kármica. Isso é muito sério para nós, né, que somos já temos algum nível de espiritualização, de conhecimento das leis de causa e efeito, das leis kármicas. Então, nós não podemos negligenciar essas leis, porque negligenciar essas leis é o magismo das trevas, como a gente falou, né? No magismo das trevas, os magos das trevas, eles tentam subverter, né, essas leis. Já não, o magismo da luz, não. Nós precisamos conhecer essas leis, conhecer tudo para agir dentro dessa lei.
exatamente para ou gerar bom karma, até que a gente esteja plenamente em Dharma e não gere nem mais bom nem mau karma, ou seja, a gente já esteja no ponto do meio, do equilíbrio, né? Mas enfim, então, do mesmo jeito que eu invoco ou evoco, né, e uma força, eu preciso ordená-la, comandá-la, até que ela alcance o objetivo determinado por mim, né, com conhecimento, com consciência, e ali aquela força complete, né, o seu ciclo de movimento e está tudo certo. Diferentemente na magia negra não existe essa correlação, é sempre uma provocação. Então você provoca uma força e ela vai como um bumerangue fazer o que ela precisa fazer no mundo, ela volta muito mais forte porque ela saiu com a sua força, juntou-se com outras forças, né, das outras egrégoras aí, e já nós vamos fazer um vídeo sobre egrégora, para quem não conhece bem essas forças das egrégoras, né, pessoais, coletivas, de nação, de religiões inclusive, mas enfim, essa força ela vai como um bumerangue, absorvendo essas forças, entrando em sintonia, crescendo e volta para quem é o pai, o mago, ou para a mãe, a maga, dessa força que foi criada, né? Ou seja, o pai, a mãe, o mago, a maga, deve cuidar do seu filho, né? Ou seja, até ele crescer e se iluminar e poder viver por si só. Então isso faz parte também do magismo, seja da luz ou não. Então a gente não pode, né, mexer, como a gente falou no vídeo anterior, botar a nossa mão no local onde a gente não sabe o que tem ali dentro. Vamos supor que tem uma caixa que tem uma cobra e você não sabe se essa cobra é venenosa ou não, às escuras, né? Ou seja, mexer com essas forças às cegas é dor e sofrimento. Então essa é uma chamada muito importante que nós fazemos aos irmãos. E obviamente nesse ponto nós estamos falando do magismo mais profundo, do magismo mais sério, principalmente quando toca a vida dos outros, a alma dos outros, inclusive o projeto kármico dos outros. Esses magios mais ritualísticos da Umbanda, mais simples, são mais tranquilos de ser feitos, exatamente porque eles tocam a parte da magia eterna, que números, cores, símbolos, né? Sons, o próprio encantamento, é o magismo incipiente, inicial. Agora, quando a gente trata do magismo para tocar a alma do outro, para cuidar da vida do outro, do projeto, ou seja, às vezes até adentrar um pouco do projeto kármico do outro, isso é muito, muito profundo e requer muito fundamento e muita responsabilidade. Para encerrarmos esse vídeo, esse nosso quinto vídeo, vamos deixar então uma frase de reflexão, né, irmãos? O que você não entende ou não compreende, deixe quieto, não mexa, não se envolva. Ou melhor do que isso, busque conhecimento, busque fundamento para poder realmente se tornar um mago, uma maga da luz. Essa é a nossa mensagem de hoje. Fiquem todos aí sob as proteções dessas vibrações cósmicas dos nossos orixás, que eles possam levar a cada um de vocês, as suas famílias e também a todo o nosso planeta a possibilidade, né, da evolução bem vivida, dentro do sentido do bem sentir, do bem pensar e do bem viver, do bem agir. Fiquem com Deus, que Oxalá nos abençoe agora e para todo sempre. Axé, Saravá e até mais ver.